Boa tarde, pessoal. Então, eu queria passar uma pequena explicação aqui sobre placa de portão, né? No caso, placa de comando de portão. Essa aqui, por exemplo, é da Piscinin, mas o procedimento aí pode ser feito em qualquer placa existente aí no mercado, entendeu? Pode ser Rossi, PPA, Gari, várias marcas aí no mercado. E o que que acontece? Às vezes o motor vai só para um lado, ou às vezes ele só abre, ou às vezes ele só fecha. Isso aí pode ser também para portão basculante ou pivotante, entendeu? Independente do modelo do portão. O que que acontece? Quando eu apresento esse problema de placa, primeira coisa que você vai fazer, né? No caso já está tirada do motor, tal, né? De não estar com energia, né? Você vai pegar ela e vai virar ela ao contrário, entendeu? E você vai dar uma olhada aqui nas trilhas, entendeu? Esse primeiro pino aqui no caso e o segundo é a entrada de energia, alimentação. No caso, o terceiro pino é o comum do motor. O quarto pino é abertura e o quinto pino é fechamento. Aí você vai dar uma olhada aí, ver se não tá com a solda fria. O que é solda fria? Solda fria é quando a solda solta do pino, entendeu? Foi mal soldado e tal, né? E ela solta a solda. Aqui, por exemplo, nessa placa eu já ressoldei aqui, onde que tá aqui, esse lugar que tá a solda tá mais grossa um pouquinho, foi ressoldado aqui, que tava com solda fria. Eu soldei. Aí o que você vai fazer? Se você tirar virar aqui o pino, que a solda estiver boa, não tiver nada solto aqui, aí o problema não está nisso aí, né? Pode dar três tipos de problema. O primeiro problema é isso aí. O segundo problema, esse fio aqui no caso é os fios de curso do portão, do freio no caso, né? O sensor do freio. São os dois pinos, os dois sensores no caso, entendeu? Aí o que você vai fazer no caso? Aí isso aí, para fazer esse procedimento, aqui no caso do pino, você tem que estar ligado lá no motor, né? Instaladinho na tal ligado. Aí você vai desconectar aqui o conector do freio, entendeu? E vai acionar o controle. Se você tirar o conector aqui do fim de curso e o motor ir para um lado e ir para o outro, ele vai fechar e vai abrir. O problema não está nos relés aqui no caso, estaria aqui no fim de curso. Aí o que acontece? Você vai testar os fim de curso. Eu fiz tipo uma gambiarra aqui, eu deixei um fim de curso aqui colocado o primeiro pino, no caso terra, é o meio aqui desse pininho, né? Que seria esse aqui da placa lá, tá escrito GND. GND no caso é o terra. O outro é FCA, é fechando, né? FCF FCA abrindo, FCF fechando. Aí eu fiz uma gambiarra aqui, que eu fiz? Eu colei o sensor em cima de um imã com a fita isolante, porque eu tô gravando sozinho, que não tem como eu usar as duas mãos. Ó, um lado tá gravado, tá colado com a fita isolante, o outro lado também colado com a fita isolante. Aí o que acontece? Com a ajuda de multímetro, no caso, você vai colocar ele na escala de corrente contínua, né? No caso, que vai dar aquele bip, igual vai dar aqui agora, no caso. Aí você vai testar, entendeu? Você vem aqui de um lado, ele tem que dar o bip, do lado lá, no caso do conectorzinho do fim de curso. Ó, ela apitou, tá vendo? Colocando do outro lado, ele apitou também. Então quer dizer que acontece? Esse fim de curso aqui, esse sensor do fim de curso, ele tá normal, tá funcionando, entendeu? Se ele não apitasse um lado ou outro, ele estaria colado, ele não ia dar esse bip, entendeu? Mas aqui no caso ele deu o bip de um lado e o bip do outro, então o problema não tá no fim de curso. Agora vamos supor que você colocou de novo aqui o fim de curso no lugar lá da placa do portão, entendeu? Colocou ele lá e o problema continua. Não é, quer dizer que o fim de curso não é mais fim de curso, né? Agora tem que testar o relé. Vamos supor que você testou o fim de curso, você tirou aqui no caso o fim de curso, né? E ele continuou com o mesmo problema, não indo para um lado e não indo para o outro. Aí o que acontece no caso é os relés. Esse primeiro relé aqui, ó, é fechamento. O segundo relé é abertura, né? No caso. E esse terceiro relé aqui auxiliar. Auxiliar o que é? É aquela luz de cortesia que você coloca na garagem, quando você abre o portão ela acende e tal. Ou uma fechadura elétrica, então.
Algumas placas não tem esse terceiro relé, tem só o primeiro de fechamento e o segundo de abertura. Essa aqui, por exemplo, tem os 3 relés, entendeu? Aí o que você vai fazer? Tem pessoas que dão uma batidinha, né, no relé, ele descola. Só que eu nem vou mandar fazer isso daí, porque o problema vai voltar de novo a persistir, entendeu? Ele vai funcionar por um certo tempo e depois vai voltar o problema. Aí o que você vai fazer? Você vai trocar os relés. Eu, no caso, quando pego uma placa com esse problema, eu já troco os 2 relés logo. Talvez eu troque até os 3, no caso. Se for um lugar que está usando fechadura elétrica ou luz de cortesia, eu troco os 3. Porque esse aqui é uma coisa baratinha, deve estar o que? Uns 5, 6 reais um relé desse. É micro relé que chama, entendeu? 12 volts. Aí você vai numa loja de eletrônica e tal e compra e já troca os 3 logo. Então os 3 problemas que dá na placa é isso aí. Primeiro problema é a trilha embaixo, né? É onde que vai as trilhas embaixo com solda fria que solta. Segundo problema, os fins de curso, né? No caso que eu passei aqui dos fins de curso, que seria esses daqui, no caso, né? Dá problema. Ou terceiro problema, que seria os relés. Espero ter ajudado nesse vídeo. Tenha uma boa tarde e obrigado.